Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Nós vamos começar um novo capítulo hoje, é o capítulo 7 do livro 2º, Retorno à Vida Corporal. As questões serão 330, 330A, 331 e 332. Esse capítulo começa com prelúdios do retorno, depois nós vamos falar união da alma e do corpo, aborto, capacidades morais e intelectuais do homem, influência do organismo, idiotismo, loucura, sobre a infância, simpatias e antipatias terrestres e esquecimento do passado. Da questão 330 até a questão 399, um compêndio extraordinário para saber o que nós estamos fazendo aqui. De onde viemos, nós já aprendemos. Para onde vamos, já temos a certeza. O que é que nós estamos fazendo aqui e porquê das coisas que acontecem no relacionamento de seres humanos encarnados. Retorno à vida corporal, um capítulo extraordinário do Livro dos Espíritos que começa com prelúdios do retorno, questão 330. Os espíritos sabem a época em que irão reencarnar? Lá no plano espiritual. Sabem quando vão reencarnar? Resposta: eles a pressentem, como um cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que devem retornar e retomar um corpo. Assim como sabeis que deveis morrer um dia, mas nem sabem, sem saber, quando isso acontecerá. É preciso, como diz na questão 166 do Livro dos Espíritos, é preciso reencarnar, senão a gente não evolui. Então é uma função necessária, a gente vai reencarnar. Aqui ele está falando mais para o espírito que está no umbral, por exemplo, e que sabe que está se aproximando a época da reencarnação dele, e pressente isso, mas não sabe quando que vai acontecer. Quando você está na colônia espiritual e já tem um certo conhecimento, então você começa a deixar meio que planejado o que vai acontecer. Você começa a se preparar para a próxima encarnação, começa a tentar entender onde estão encarnados os principais desafetos que há necessidade de reharmonização, ou então por onde vão encarnar esses espíritos. Então a gente começa a fazer uma análise daquilo que vai ser útil para mim, ou para a gente, na nossa próxima encarnação. Mas também não sabe necessariamente. De repente recebe a informação, olha, a sua encarnação foi autorizada e vai ser daqui 2 anos. Como se fosse os 2 anos da Terra. Tá bom, então vou me preparar. E aí então vai para o planejamento encarnatório, para entender aquilo que precisa e fazer a preparação completa. Mesmo estando na colônia, quanto mais avançado, mais a gente prepara a nossa encarnação. Vamos colocar Chico Xavier. É claro que no plano espiritual sabia quando ia encarnar. Emmanuel, claro que sabia quando ia encarnar, estava planejando isso. Né? Mas a autorização para que isso aconteça depende e varia. Vem, pode ir, a Terra está suficientemente preparada para receber você para essa missão. A maioria de nós que temos missões mais básicas, missões que dizem respeito à nossa própria evolução e não necessariamente à evolução do planeta ou do outro, né? Como Chico Xavier, por exemplo, como Kardec, por exemplo, né? A nossa missão é bem mais modesta. Então, a gente não sabe necessariamente quando vai encarnar. E o sujeito que está no terra-terra, o sujeito que está no umbral, o sujeito que está num ponto de resgate, ele não tem essa noção de quando vai reencarnar. De repente recebe a informação, olha, planejamento encarnatório seu está pronto e você vai encarnar daqui X dias, daqui X meses, daqui X anos. Né? Aí dá tempo de se preparar, mas é muito demorado para reencarnar, isso é um fato. 330A. Portanto, a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, assim como a morte é uma necessidade da vida corporal? Certamente, é assim. A resposta dos espíritos é essa aqui. Certamente, é assim. Porque a gente já viu isso lá na questão 166. Na questão 166, está lá. Como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode terminar de depurar-se? Resposta: submetendo-se à prova de uma nova existência. Não tem jeito. Eu preciso evoluir, eu tenho que evoluir e tenho que reencarnar. Seu Bezerra de Menezes.
não precisava mais encarnar na Terra, só no planeta de regeneração. Ele pediu para não encarnar num outro local, num planeta de regeneração, quis ficar aqui como espírito ajudando. E foi autorizado. Pode ser que outros espíritos tenham pedido e de repente não foram autorizados. Não, você tem que seguir sua vida, segue seu rumo. Certo? 331. Todos os espíritos se preocupam com sua reencarnação? Resposta: aos que nunca pensam nela. Aos que nunca pensam nela. Que nem mesmo a compreendem. Depende de sua natureza mais adiantada ou menos adiantada. Para alguns, a incerteza que experimentam em relação ao seu futuro é uma espécie de punição. Né? A ideia de que está naquela situação, principalmente quem está no umbral, a ideia de que aquilo possa ser eterno é complicado. E tem muita gente que não faz ideia de que existe a reencarnação. Mesmo tendo passado várias vezes pelo plano espiritual, milhares de vezes pelo plano espiritual, com milhares de encarnações, ainda não tem essa noção exata da necessidade de uma reencarnação e de que isso acontece. Então vivem o hoje. São aqueles seres que nós chamamos, que quando estão encarnados, nós chamamos de diafragmários, o diafragma. Diafragmários, ou seja, se preocupam em comer e reproduzir. É isso. Estão apenas preocupados com cama e mesa, que a gente fala. São aquelas pessoas que invariavelmente estão apenas preocupadas durante a semana com o final de semana e tristes na segunda-feira. Né? Infelizmente vivem para procriar, né, para sensações do sexo e para sensações do estômago. Essas pessoas desencarnam, continuam vivendo lá numa situação complicadíssima e encarnam novamente e assim vão aos pouquinhos, lentamente, evoluindo. Nós também já passamos, se não estamos mais nessa fase, nós também já passamos por isso e já estamos melhores, mas pode ser que ainda estejamos nessa situação, né? Tomara que não. 332. O espírito pode antecipar ou retardar o momento da sua reencarnação? Resposta: pode antecipá-lo pedindo com suas preces, pode também retardá-lo se recuar diante da provação, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. No entanto, ele não o faz impunemente. Sofre por isso como aquele que recusa o remédio salutar que pode curá-lo. Tá, vamos lá. Nós vamos trabalhar mais disso na união da alma e do corpo, aborto, mas muitos abortos espontâneos... o Fábio disse que todos, não disse que todos não. Muitos dos abortos espontâneos muitos se dão, agora corretamente, muitos dos abortos espontâneos se dão, não todos, muitos dos abortos espontâneos se dão por covardia, desistência do espírito diante da prova que escolheu ou que lhe foi escolhida. Porque nem todos nós conseguimos fazer nosso planejamento encarnatório, porque a gente não entende isso. Então alguém mais evoluído que a gente faz, com a participação do nosso guia espiritual, ou anjo da guarda, se queira usar esse nome, fazem então o nosso planejamento encarnatório para nós cumprirmos. E aí, quando eu começo a ver, principalmente pai, mãe, avós, a situação econômica, quer seja muito abastado, quer seja muito pobre, e não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, e foge. Muitos casos de aborto espontâneo acontecem dessa forma, por desistência, covardia do espírito. Tá? Isso fica impune? Claro que não, porque é mais uma dívida que ele contraiu com os pais e com as pessoas envolvidas naquela encarnação, porque causou sofrimento. E ninguém causa sofrimento ao outro impunemente. Mas todo caso de aborto espontâneo é assim? Repito, não. Há muitas probabilidades. Mas muitos casos de abortos espontâneos, porque estamos tratando disso aqui, então estou falando nesse sentido, muitos desses casos de abortos espontâneos são desistência, covardia. Não quero saber. E volta para o plano espiritual. Se desliga do corpo. O espírito pode se desligar do corpo até instantes antes de sair da barriga da mãe, do ventre da mãe.
Né? Ah, Fábio, você falou barriga. Ah, vocês entenderam. Tá? Depois, uma vez que respirou, aí já não há desistência mais. O que acontece são outras situações probatórias para os pais e para as mães, probatórias para o espírito. Mas desistência é até antes de respirar. Pode-se desistir. Todo caso? Não, repito, não são todos os casos. Mas acontece, claro que acontece. Tá bom? E eu posso antecipar, eu estou no plano espiritual, eu falo, olha, eu não acho que acho que eu estou perdendo tempo aqui, eu já estou preparado, meu erro foi ínfimo, já conversei com fulano, já conversei com ciclano, já andei aqui, podem ser meus pais, e pede. Se Jesus achar que você está pronto, ele deixa. Simples assim. Se ele achar que vai ser um tiro no pé, esquece, ele não vai deixar. E aí fala, guarda mais um pouquinho. Né? Porque tudo passa por ele. Ninguém encarna sem autorização direta dele. Na Terra, ninguém encarna sem autorização direta de Jesus, tá? Só para ficar bem claro. É isso, eu sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo, amanhã tem mais. Beijo pra você que fica, tchau.